E aí, pessoal, tudo certo? Vamos lá para a resolução da nossa 19ª questão dessa playlist. A gente está quase chegando na metade das resoluções da prova do Enem 2019, do caderno azul. E essa questão, antes da gente começar a resolver de fato ela, vou só fazer um comentário rápido. É uma questão que vai envolver log. Como eu já comentei, se eu não me engano, na segunda questão, tá? Que era uma que falava da hidranja cor-de-rosa, eu acho, alguma coisa assim, que era uma inequação logarítmica. Log não era tão frequente nas provas do Enem até 2015. Salvo engano, só tinha caído uma questão antes disso de log, tá? E depois que ela apareceu, as outras questões que apareceram a partir de 2015, por várias vezes, têm sido questões das mais difíceis da prova. Em 2015, por exemplo, foi uma questão que é um clássico das questões do Enem, que é uma questão do vidro do carro, uma janela que era uma função logarítmica e tal. Vou deixar ela aqui como imagem para vocês poderem relembrar. Eu lembro que quando essa questão caiu na prova, eu fiquei assim, caraca, não acredito, achei fera como professor. Como aluno eu ficaria desesperado, porque era uma questão bem difícil. Mas achei interessante que tenha caído log daquela forma, já que não tinha, só tinha caído uma vez até então. Só que desde 2015 vem caindo com frequência e já caiu até num contexto em que estava misturado, por exemplo, com matemática financeira, que era uma questão complicadíssima, não lembro de que ano, 2016 ou 2017 talvez. E eu sempre recomendo para os alunos, e eu inclusive falei isso nesse ano de 2019, no período de revisão para o Enem, eu sempre falo para os alunos o seguinte: galera, questões de log, vocês têm que, num primeiro momento, pular, porque as questões de log, elas vão estar entre as mais difíceis da prova, tá? Porque o operador log é um operador que muita gente não entende, que tem dificuldade, enfim. Então vocês devem pular. A não ser que sejam aquelas questões batidas de magnitude de terremoto e que sempre aparecem em todos os vestibulares, que relacionam uma energia com a magnitude do terremoto, etc. E que tinha sido essa justamente a única questão que tinha caído até 2015, nessa parte de log. E aí olha o que apareceu aqui. Apareceu justamente uma questão que falava de log num contexto de magnitude lá na escala Richter, tá? Que é o tipo de questão mais batida possível em log. Ainda assim, acho que essa questão não vai ser uma das questões mais fáceis da prova, apesar de ser um tipo de questão muito batida dentro do contexto de log, mas também acho que ela não vai estar entre as mais difíceis. Talvez ela esteja ali de intermediária, talvez intermediária para difícil, ok? E aí agora sim, depois dessa contextualização, vamos para a resolução, mas vai ser uma resolução super rápida, a gente só vai usar uma propriedade de log. Então, de acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como... Ele quer saber se é pequeno, ligeiro, moderado, grande, extremo. O que vai definir isso são esses intervalos aqui para cada um deles, da magnitude local. E aí, o que diz aqui é que Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula. Então, esse é o ponto principal da questão. É essa fórmula em que o A representa a amplitude máxima da onda registrada em micrômetro, isso é importante, e F representa a frequência da onda em hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros, então note que é a mesma unidade de medida, então isso aqui significa dizer que o A foi 2.000, e frequência de 0,2 Hz. Então, a frequência é em Hz, então isso aqui significa dizer que o F foi igual a 0,2. Utilizando 0,3 como aproximação para log, então ele quer que você utilize isso, apesar do log de 2 não ser exatamente 0,3, ele está te falando que você tem que utilizar isso, e ele quer saber em qual intervalo aquilo vai estar. Bom, a magnitude, local, ela é dada por 3,3, mais o log do produto do A pelo F, ou seja, o produto do 200 pelo 0,2. Então, isso vai ser 3,3 mais log de... Um dos zeros você pode usar para deslocar a vírgula. Então, vai ficar 200 vezes 2. 200 vezes 2 é 400. Para calcular o log de 400, o que você pode fazer é quebrar o 400 em 2 vezes 2 vezes 100, correto? Ou até, acho que o que a maioria faria nesse caso seria só 4 vezes 200. Por quê? Existe uma propriedade de log, que é o log de A vezes B numa base C,
é igual ao log de A na base C mais o log de B na base C, que é o log do produto, corresponde à soma dos logs. Então, aqui o que você teria é 3,3 mais o log do 4 mais o log do 100, correto? Eu quebrei esse log do produto em uma soma de logs. Bom, aqui você vai ter 3,3. Log de 4 ele não deu, mas ele deu log de 2. Então você vai ter que usar uma propriedade aqui, que é a do tombamento, que é 4 é 2 ao quadrado, e a gente tem uma outra propriedade aqui de log, que é o log de um A elevado a n numa base B, esse n ele pode tombar aqui multiplicando, e aí fica n vezes o log de A na base B, correto? Então eu pego esse 2, depois eu vou tombar ele ali, já já a gente faz essa operação. E o log do 100, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte: como eu não te dei a base, né, quando a gente omite a base do log, a base é o nosso sistema de contagem, que é o sistema decimal. Então o log de 100, na verdade, é log de 100 na base 10. Isso aqui é a mesma coisa que log de 10 ao quadrado na base 10, tá? E isso aqui, se você fizer essa mesma propriedade, você pode tombar o 2, e vai ficar 2 log de 10 na base 10, e log de 10 na base 10 é 1, e aí fica 2 vezes 1, que é 2. Tá? Então, log de 100 é igual a 2. Bom, aqui por fim a gente vai tombar esse 2 por essa propriedade, vai ficar 2 vezes o log de 2, mais aquele 2 ali do lado de fora, só que o log de 2 é para a gente utilizar como 0,3, então esse aqui vai ficar 3,3 mais 2 vezes 0,3 mais o 2, isso aqui vai ser 3,3 mais 0,6 mais o 2, e aí por fim isso aqui vai ficar 3,3 mais 0,6 é 3,9, mais o 2, isso aqui vai dar 5,9. E 5,9 nessa nossa escala está aqui, ó. Como aqui ele considera menor do que ou igual a 5,9, então a igualdade está nesse intervalo. Esse intervalo é um moderado, alternativa correta, letra C de casa. Notem que foi exatamente isso que eu fiz lá na minha prova. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Log de 2000 vezes 0,2, log de 400, abrir uma soma de logs, log de 4 mais log de 100. Log de 4 já coloquei direto, porque eu já enxerguei que era 2 ao quadrado, ficaria 2 log 2. 2 log 2 é 2 vezes 0,3, que é 0,6. Isso daqui dava 2, somei lá, e aí deu 5,9. Um último detalhe aqui, só para a gente não só resolver e não dar nenhuma dica, nenhuma informação legal, tentem enxergar o log, para quem tem dificuldade, da seguinte forma. O que é 2 ao cubo? 2 ao cubo é 8, mas na verdade esse é o resultado, não o que representa. O que representa o 2 ao cubo é uma potência, né, 2 elevado à terceira, que é o produto do 2 pelo 2 pelo 2, 3 vezes. Isso é o que essa potência representa. E o resultado, esse sim, é igual a 8. O que representa o log de 8 numa base 2, por exemplo? Qual a leitura que você tem que ter de log? E se você ler dessa forma, vai te ajudar, na minha opinião, bastante, tá? Log de 8 na base 2 é a qual expoente você tem que elevar o 2 para que você chegue em 8. Ou, em outras palavras, quantas vezes você precisa multiplicar essa base por ela mesma para que você chegue no 8. E aí a nossa resposta aqui é justamente o 3. Por quê? Para você multiplicar o 2 por ele mesmo várias vezes e chegar no 8, isso aqui tem que ser 3 vezes, né? Porque se multiplicar o 2 pelo 2 pelo 2, isso já vai ser igual a 8. Se você conseguir enxergar dessa forma, fica muito mais claro de você entender por que, por exemplo, log de 100 na base 10 é 2. Porque a pergunta que você se faz aqui é: a qual expoente eu preciso elevar o 10 para que eu chegue no 100? Ou, quantas vezes eu preciso multiplicar o 10 por ele mesmo para que eu chegue no 100? Ora, a resposta é 2, porque 10 vezes 10 é 100. Então, eu precisei multiplicar 2 vezes, então esse log é igual a 2. Ok? Em algum momento a gente vai falar aqui no canal sobre logaritmo de uma maneira mais didática, mais tranquila, mas a dica principal para vocês a respeito de log que eu posso dar é essa leitura de como que você deve enxergar o log, ok? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o teu like, comentários, enfim, e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, para não perder os próximos conteúdos. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e bons estudos para vocês.